Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Olá, eu sou o Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. O episódio de hoje, aproveitando a semana do Dia Internacional da Mulher, é sobre como a criatividade é diferente para mulheres. Tanto a maneira de se conectar com ela, quanto de compartilhar com o mundo, lidando com seus impactos e até da capacidade de fazer uma carreira dela. Só um aviso para os que estão com saudade das entrevistas. A partir do próximo episódio, a gente volta com as conversas com as pessoas mais interessantes do cenário da criatividade no Brasil, procurando entender qual foi a jornada delas até se conectarem com a sua potência e conseguirem compartilhar ela com o mundo. A gente sempre vai alternar as entrevistas com esses episódios mais curtos, como o de hoje, para ficar com mais liberdade para tratar de assuntos relacionados ao universo da criatividade. E para falar desse tema da criatividade sob uma perspectiva feminina, eu vou passar a bola para Sabrina Lento Mourão. Talvez você já tenha ouvido o nome dela nos créditos como colaboradora de roteiro e planejamento, mas hoje quem vai apresentar o episódio é ela. Mas antes dela se apresentar, eu queria só contar um pouco de como ela veio parar aqui. No fim do ano, rolaram aqueles posts com os podcasts mais ouvidos e ela compartilhou stories dizendo que o Emoção Criativa tinha sido muito importante para ela. Eu já estava pensando em fazer algumas mudanças por aqui e mandei uma mensagem para conversar com ela e procurar entender como o podcast estava batendo. O papo foi tão legal e eu vi que além de uma conexão profunda com essa abordagem sobre potência e criatividade que a gente tem por aqui, ela tinha muitos insights sobre como evoluir a comunicação e posicionamento do podcast. Resumindo a história, eu chamei ela para a equipe e agora ela vai dar a perspectiva dela sobre esse tema da criatividade feminina, ou melhor, dos desafios da criatividade feminina. Olá, eu sou Sabrina Lento Mourão, sou piauiense radicada em Pernambuco e sou artista. Não sou famosa, mas ainda assim sou artista. Apesar da minha linguagem principal ser a literatura, no episódio de hoje decidi trazer trechos de algumas entrevistas que o Pedro fez com artistas do universo do audiovisual, porque acredito que essa é uma das classes artísticas mais organizadas em termos de busca por direitos trabalhistas e luta por equidade. E ainda assim, o audiovisual continua sendo um ambiente extremamente violento e sexista com suas profissionais. Para se ter noção, a premiação do Oscar acontece há 96 anos, e das 474 indicações de melhor direção que aconteceram ao longo desses anos, apenas 9 mulheres foram indicadas como melhor direção. Isso representa 1,8% das indicações. Outra coisa interessante sobre essa disparidade é que em 2024, pela primeira vez, 3 dos 10 indicados à categoria Melhor Filme foram dirigidos por mulheres, 30%. Esse foi o ano que mais filmes dirigidos por mulheres concorrem simultaneamente com o melhor filme. Além da subrepresentação das mulheres no audiovisual, elas também são alvos de muitas outras violências. Não à toa, em 2017, o movimento Me Too eclodiu de forma intensa a partir de denúncias na indústria do cinema que culminaram em uma série de condenações e na prisão do produtor Harvey Weinstein. Porém, o movimento não se limitou a isso e se espalhou por vários países, impactando artistas das mais diversas linguagens. Hoje, vou comentar sobre algumas falas que me ajudaram a refletir sobre como o processo e a carreira criativa são diferentes para as mulheres. O tema é gigantesco e poderia ser debatido por horas, mas hoje eu vou escolher 2 mulheres que trabalham com audiovisual cujas entrevistas me marcaram bastante. Antes, só um pouco de contexto. Eu fui criada com homens, me assumi lésbica muito cedo, e se por um lado não sofri tantas pressões para me encaixar em alguns padrões de feminilidade, por outro lado, um certo comportamento masculinizado foi introjetado em mim. O machismo tinha outros atravessamentos, expectativas de reprodução a partir da minha socialização. Isso fez com que eu não me encaixe, eu não me identifique com a mulheridade em vários níveis. Além de tudo, compreendo a feminilidade como uma performance, assim como a masculinidade, e me percebo em um entrelugar que não me faz necessariamente menos mulher e não me faz menos suscetível à violência de gênero. Por isso, eu queria primeiro trazer aqui a entrevista com a diretora e roteirista Ana Mui Laerte.
onde ela fala muito dos protocolos de gênero que são atribuídos às mulheres. Eu acho isso o maior drama, mano. O quê? Você viver dentro de protocolo sem perceber que é um protocolo, achando que é você, achando que é pessoal. É todos os protocolos, desde classe, raça, falando dos mais óbvios. E gênero, por exemplo, a questão de ser mulher. Eu só entendi, né, aquilo que a Simone de Beauvoir fala, sempre falou, ser mulher, não, se não se nasce mulher, se torna, que eu acho que tem a ver com essa questão do protocolo, né? Você nasce, é um bebê lá na maternidade, todo mundo igual. Aí já chegou em casa, já botou a roupinha rosa, daqui a pouco brinco, daqui a pouco menina educada não fala alto, menina educada não fecha a perna, aí vai. A menina, tá pronta para casar. Aí é um monte de coisa que vai indo, quando você tá com 15 anos, você já tá totalmente dentro de um protocolo de gênero. É um pouco assustador que esses protocolos sociais do patriarcado e da heteronormatividade determinem uma série de acontecimentos que vão aprisionando a gente. A forma de vestir, a forma de pensar, a forma de falar, tudo isso afeta a forma com que consumimos e produzimos arte, como nos enxergamos ou se nos enxergamos como artistas, e que tipo de arte acreditamos que somos capazes de fazer de acordo com os recursos que nos são oferecidos, ou com a falta deles. Um momento que me surpreendeu bastante foi quando ela falou sobre assumir um desafio maior do que ela estava preparada, isso, a perspectiva dela, mesmo que já tivesse a carreira consolidada e bastante experiência. Em parte sim, mas em parte não. É paradoxal? É o filme mais masculino, no sentido da ousadia de produção. Ele é um filme mais caro, ele Aham. foi o filme mais difícil, que mais exigiu energia masculina minha. Eu tive que virar um animal para fazer esse filme, senão não saía. Ele tem efeito especial, ele tem tiro, ele tem sangue, ele é distópico, são figurinos que não são realistas. Ele é extremamente mais ambicioso do que os outros. Depois que eu fui para a produção e vi o tamanho da encrenca, eu vi que eu tinha saído do cercadinho dos 5 personagens numa casa fechada, que eu fiz a vida inteira sendo mulher, isso era uma decisão racional. Sendo mulher, vou fazer coisas menores, mais baratas, para eu ter mais chance de fazer. É interessante perceber a progressão de carreira e produções da Ana refletida nas personagens, de filmes mais internos e menos audaciosos para filmes com mais filmagens internas e mais efeitos, de personagens oprimidas para personagens que insurgem contra as estruturas opressoras. É como se ela falasse através dessas personagens. Lá atrás? Não, sem dúvida o Que Horas é uma mudança, porque ali existe uma personagem rebelde, né. Todos os meus outros filmes são personagens abusados, né, são relações de abuso, né, o Durval, a mãe abusa dele, no A Proibida, a Glória é abusada pelo Paulo, no A Chamada a Cobrar, a mulher é abusada pelo bandido lá. E no Que Horas surge uma personagem rebelde, que é a Jéssica, e essa personagem acaba virando eu, né. Assim, o filme e todas essas situações que eu tive que enfrentar, me fizeram virar rebelde. Eu era uma moça boa, até o Que Horas. Nessa entrevista, Ana também comenta sobre quando ela estava em um debate sobre o seu filme Que Horas Ela Volta, no Recife. Os cineastas Cláudio Assis e Lírio Ferreira interromperam várias vezes com falas consideradas machistas, gordofóbicas e homofóbicas. Depois fui pesquisar sobre isso. E em uma entrevista concedida ao pouco depois do ocorrido, apesar de se referir aos fatos com mágoas passadas, Ana fala uma coisa bem interessante. O homem tem que aprender a ver a mulher num papel de destaque. E a própria mulher tem que saber se ver, porque não é. Para nós mulheres é muito mais difícil subir no palco. E para o homem é difícil descer. Aproveitando que a gente está falando de cinema e palco, queria trazer uma das minhas entrevistas e entrevistadas favoritas, que é a Adira Paz. Porque se tem alguém que conseguiu aceitar o palco de uma maneira íntegra, foi ela. Que, além de tudo, aproveita cada papel como uma oportunidade para ir se aproximando mais de quem ela é. E, de certa forma, aproximar-se de si é uma forma de abandonar os protocolos. Minha fascinação pelo trabalho da Adira começou quando eu tinha uns 16 anos e assisti a minissérie Amores Roubados, que passava na Globo.
Na época, fiquei fascinada com a atuação do elenco, especialmente Dira, e fui em busca de assistir filmes nacionais em que ela atuava. Ao ouvir o episódio 28, uma das maiores e melhores surpresas foi entender como ela se orgulhava de papéis mais populares, cômicos e irreverentes, como a Norminha, da novela Caminho das Índias, ou a Solineusa, da série Diarista. Quando ela respondeu sobre a pior coisa que aconteceu na sua carreira, ela deu uma resposta que revela bastante sobre a escolha de passear em um espectro tão diverso de personagens. Olha, eu me lembro piamente quando nas minhas primeiras entrevistas, muito nova, 17 anos, as pessoas vinham conversar comigo e por saberem que eu era do norte do Brasil, tinham uma reação de admiração ao perceberem que eu era uma pessoa altamente capacitada para falar sobre o que eu estava fazendo, e isso me chamava muita atenção, sabe? É um estereótipo que me tentaram me enquadrar como uma pessoa popular, e eu acho que isso foi meu trunfo o tempo todo. Reverter isso foi muito bom para mim. Essa fala da Dira foi muito intensa para mim enquanto mulher do Nordeste, que assim como o Norte é uma região também bastante estigmatizada. Importante ver como ela conseguiu usar dessas projeções e preconceitos contra sua regionalidade para benefício próprio, inclusive ao longo da carreira, para poder fazer vários tipos de papéis diferentes entre si, mas igualmente marcantes. E sobre o seu fazer artístico e conexão consigo, Dira nos presenteou com essa fala. Embora eu nem falo de maturidade, porque eu não gosto de falar do futuro, eu gosto de falar do presente, eu quero as coisas para agora. A minha conexão, como eu te disse, é com a realidade. O futuro, ele parece uma projeção. Eu quero coisas que vão acontecer no futuro, mas eu estou fazendo coisas por ela agora, para que elas aconteçam no futuro. Acho que amar é agir. Eu não entendo amor que não seja feito com ação. É como se ela oferecesse uma resposta para alguns dos questionamentos de Ana, sobre como a mulher pode aceitar o palco. E para ela, isso parece estar ligado ao seu estado de presença. Para ela, só existe o agora. O instante em que a arte se materializa, o que vem depois é imprevisível. Como uma Ana que vocifera pela voz da Jéssica as palavras que ela não conseguia verbalizar. A arte aparece, de algum modo, como a maior vingança dessas mulheres contra as opressões. Para finalizar, eu queria trazer outra pessoa do audiovisual para falar como é possível aliar a arte a uma mudança. E eu queria trazer esse texto do cineasta Gabriel Martins. Qualquer arte que está, de alguma forma, tentando tensionar essa hegemonia, por assim dizer, né? Isso costuma me interessar, principalmente quando feito de uma forma verdadeira, porque eu acredito que nisso vai ser oferecida uma informação nova. Aqui, Gabriel fala de uma hegemonia de raça, mas no caso da Ana, ela buscou tensionar outras hegemonias. E por mais que a obra tenha sido aclamada, o impacto disso não foi de todo positivo. Em vários momentos ela questionou sua carreira no audiovisual. E uma fala do Gabriel me impressionou de uma forma muito intensa nesse sentido, como um choque. Caramba. Cara, eu acho que pra mim essa resposta talvez não existe, sinceramente. Vou ter que dar uma resposta que não vai ser uma resposta, porque, primeiro, são duas coisas. Acho que eu sempre fui uma pessoa de muita sorte. Isso eu já falei algumas vezes, porque eu realmente encontrei muitos bons caminhos, que mesmo em situações de dificuldade ou de impossibilidade, encontrar alguém. Fui muito feliz realmente assim nesses encontros. Mas para além disso, tinha uma obsessão minha que, como ela vem desde muito cedo, não acho que teria assim uma situação de exclusão, preconceito ou porta na cara que de alguma forma me fariam desistir. Eu já tive experiências que foram tensas, mas nenhuma delas foram situações que me fizeram de fato questionar, porque acho que esse desejo meu ele é realmente mais do que um desejo, é uma obsessão, porque, como eu falei, ele não tem a ver assim com carreira. Não desistir parece ser algo que não pertence ao vocabulário feminino. E ouvir uma fala tão convicta assim me deixa realmente surpresa, pois acredito que nunca conheci sequer uma mulher que um dia não tenha pensado em desistir ou desacreditado na sua arte, por mais suporte que ela tivesse.
Mas para mudar esse cenário, finalizo com o conselho do Gabriel, que precisa muito ser ouvido. Eu acho que o conselho que eu daria era ter mais paciência. Não que é algo que eu arrependa de não ter tido, mas eu acho que por muito tempo eu tinha muita urgência com os processos. A gente no início está muito desesperado para fazer as coisas acontecerem, e se você tem um pouco mais de paciência, eu acho que você inclusive saboreia mais o processo de cada etapa. Eu acho que às vezes eu tinha uma ânsia de produzir demais, o que teve com certeza o seu lado positivo, que me deu muita prática, mas às vezes eu acho que muitos projetos e ideias que eu tinha que eram boas e que acabaram virando filmes que não são tão bons, que se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, talvez teriam ficado melhores mesmo. Eu acredito que alguns processos criativos precisam de tempo e depuração, claro. Só que no caso de mulheres, eu diria para a gente ter menos paciência, para a gente produzir em massa, para a gente não ter medo do inacabado, porque a nossa paciência, esse medo de ser vista como tecnicamente inferior, o medo de ser retaliada, isso tudo sempre vai existir. E a possibilidade disso acontecer sempre vai existir. Mas nada disso deveria te paralisar. Cada dia que você passa sem compartilhar sua arte com o mundo, com medo das críticas que inevitavelmente virão, é um dia em que a hegemonia venceu. As estruturas que nos massacram venceram. Mas hoje não. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente traz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que vocês estão ouvindo é de Diogo Strauss. Eu sou Sabrina Lento Mourão. Eu e o Pedro escrevemos esse roteiro juntos. Muito obrigada por acompanhar esse episódio e até a próxima.